Israel, por favor. Aleluia, estenda sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu filho. O Senhor já ministrou sobre o seu coração aquilo que vem ao nosso coração nessa noite. Chacoalha a gente por dentro nessa noite, Pai. Vem com o teu Espírito, Senhor, que queime, Senhor. Senhor, que nós possamos sair daqui, Deus, de maneira totalmente diferente que entramos. Senhor, enche, Senhor, o teu filho como o Senhor sempre faz. Usa ele poderosamente como o Senhor sempre faz nessa terra. Que ele possa profetizar sobre nossas vidas, sobre a vida das nossas famílias que estão em casa, para a glória do teu nome. E nós te damos a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Amém e amém. Eita. Boa noite a todos, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Aleluia. Como é bom poder aproveitar essa oportunidade. E eu estava lá de cima olhando o formato, né? Como ficou bacana isso aqui, né? E eu já imaginei a praça central da minha cidade. Já transportei todo mundo para lá, né? Falei, meu Deus, minha cidade nunca viu um negócio desse. Vai ser algo extraordinário. Vocês me aguardem, tá? Vocês me aguardem. E aí, para me chamar, eu vou chamar vocês três, né? Porque daí você já tem experiência, né? Melhor do que ficar tentando explicar para os outros como é que a gente faz. Então, eu quero agradecer, né, ao convite que foi feito, aos meninos, né, o pessoal do Ministério Refúgio, meus amigos, né, meus amigos mesmo, todos. A gente tem um relacionamento muito de Deus. Também o pessoal, né, o Ministério Quebar, que eu estou conhecendo hoje, tem muito óleo, né, isso é bom, né, graças a Deus. E diz que esses vasos pequenos, diz que o perfume é mais forte. Eles falam. Israel com... É desse jeito. E o ministério também Celebrai, né? Aqui da igreja também, que a gente está sempre junto, sempre vendo, sempre acompanhando, sempre com uma palavra. Vira e mexe, a gente está trocando umas palavras aí, né? Então eu louvo a Deus pela vida do meu filho, está completando mais um ano de vida, por estar aqui. É uma bênção. Aos nossos internautas, todos que estão aí, se você ainda não doou, doe. Sabe por quê? Porque reino não tem a ver com aquilo que eu recebo. Reino tem a ver com aquilo que eu reparto. A gente já ouviu muito dizer assim, porque Jesus multiplicou os pães, Jesus multiplicou os peixes. Jesus não multiplicou pão, Ele não multiplicou peixe. Jesus repartiu o pão. E quando a gente reparte, as coisas se multiplicam. Amém? Então a multiplicação acontece quando eu me disponho a repartir. Quando eu me disponho a compartilhar. Então, se você quer sempre ter, esteja sempre repartindo. Sempre repartindo. Porque a palavra do Senhor diz assim, que o Senhor, Ele dá semente a quem semeia. Para que Deus vai dar semente para alguém que não está disposto a semear? Então, aproveita para semear, né? Aproveita para semear. E isso é muito bom. Então, você que ainda não doou, né? Você que está acompanhando aí pelo YouTube, tem o QR Code aí. Você pode, através desse código aí, fazer a sua doação. Você também pode entrar em contato nas lives que estão sendo transmitidas, né, Léo? E falar o endereço, e o pessoal vai recolher. E eu acredito que nós iremos assim socorrer muitas pessoas. Amém? Quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, meus filhos, minha nora, os irmãos que estão conosco aí hoje, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Em Romanos, eu vou ser breve aqui, eu não vou tomar muito tempo dos irmãos, mas Romanos
Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 6, é isso, Romanos, no capítulo de número 6, uma palavra sobre a graça, sobre a verdadeira graça, porque hoje muitas pessoas estão ligando a graça com uma anarquia gospel, que é onde você faz o que você quer, que não tem problema, que não vai dar nada, que Jesus já resolveu, que Jesus já... Não é bem por aí. Então uma graça que não te transforma, ela não te salva. Entendeu? Uma graça que não muda seu caráter, ela não pode salvar você. Então essa questão é muito séria, e Deus colocou algo no meu coração nesse sentido. Paulo diz aqui em Romanos 6, versículo 1, ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Porque, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí a minha ignorância gospel me diz assim: então quanto mais eu pecar, não é nada disso que Paulo está falando. Não, isso é ignorância. Ele diz assim, versículo 2: de modo nenhum. Nós mesmos estamos mortos para o pecado. Como vamos viver nele, se nós já morremos? Ou não sabeis que todos quanto foram batizados em Jesus, também fomos batizados na sua morte? Irmãos, ser batizado na morte de Jesus é um efeito da graça. Amém, irmãos? É um efeito da graça, e nós precisamos estar atentos a isso. E eu gostaria de compartilhar um pouco sobre isso com você que está me vendo aí na sua casa, com vocês que estão conosco, sobre a graça que te revela. Olha, irmãos, antes disso, hoje eu passei o dia meditando sobre a questão da lei, Um dos maiores erros que nós podemos imaginar, irmãos, na nossa vida, é que a graça que nós alcançamos anulou a lei. A graça não anula a lei, muito pelo contrário, a graça me ajuda a entender. Porque se não fosse a lei, eu nunca iria descobrir que eu sou pecador. Só que tem uma coisa que a lei não pode fazer e a graça pode. A lei não pode me mudar. A lei não pode me transformar. A única coisa que a lei pode fazer, ela pode me informar. Ela pode mostrar para mim o caminho que eu estou. Ela pode mostrar para mim as atitudes que eu tenho tomado. Ela pode me revelar a minha condição diante de Deus. Procura pensar na lei como o prumo do pedreiro. O pedreiro está ali levantando um muro, levantando uma parede, e ele precisa saber se essa parede está reta ou se ela está torta. Então ele vai e coloca o prumo naquela parede. O prumo, ele pode mostrar que a parede está torta, mas o prumo não pode endireitar a parede. O pedreiro é que vai ter que fazer isso. E quem é o pedreiro? É o Espírito Santo, irmão. Então a lei, o prumo me mostra que eu preciso de conserto, e o Espírito Santo vem e conserta. Nós precisamos viver essa essência. E aí eu estava pensando, irmãos, pessoas que vivem numa situação de super espiritualidade. Nós estamos estudando agora no CPL, nós temos uma matéria que tem por título Humanizando a Espiritualidade. O que é isso, irmãos? Nós queremos viver uma vida 100% espiritual. Isso é impossível. Se Deus quisesse que nós fizéssemos a obra dele 100% com espiritualidade, ele teria mandado os anjos, que são 100% espirituais. Nós somos humanos. Eu estava dizendo a algumas pessoas esses dias, eu era um pastor que quando eu ia para um restaurante com a minha esposa, eu não deixava ela fazer uma selfie nossa lá, porque eu falava assim: o que os irmãos vão pensar de nós aqui? Não, nós íamos para Caldas Novas, ia tirar uns dias para descansar. Olha, não tira foto,
Porque senão os irmãos vão achar que eu não sou espiritual. Irmãos, nós precisamos humanizar a nossa espiritualidade, entender que nós somos humanos. E que esse é o motivo principal pelo qual o Senhor nos chamou. Uma das atividades, irmãos, uma das consequências principais do Evangelho não é te tornar super espiritual, mas é devolver a sua humanidade. Quem lembra do Gadareno? O Gadareno, ele se tornou um bicho. O Gadareno, ele perdeu a sua humanidade. Jesus chega na terra de Gadara, se eu não me engano, Marcos capítulo 5. E Jesus então age, entra na vida daquele homem, tira aquela legião de demônios, e o Gadareno tem a sua humanidade restaurada. Ele volta à sua essência, ele volta a ser humano. Jesus não te chamou para você virar anjo. Você não é um extraterrestre. Eu não sou um extraterrestre. Eu vim num Astra 2007. Eu não vim numa espaçonave. Eu não vim de Marte. Eu sou um ser humano. E nós precisamos entender que nós não somos super crentes. Irmãos, há um tempo atrás, lá na minha cidade, tinha um ministério lá, que o nome desse ministério era Essência. Era Essência, o nome desse ministério. E eles são de outro ministério e tal. E um dia uma jovem da nossa igreja acompanhou eles para ir para o monte. E o sonho dessa menina da nossa igreja era ser batizada no Espírito Santo. E lá teve aquele movimento todo, e glória a Deus e tal. Só que ela não foi batizada, ela voltou triste. E quando eles foram deixar em casa, perguntaram para ela: por que você está triste? Ela disse: porque eu queria muito ser batizado no Espírito Santo e Jesus não me batizou. O Espírito Santo não batiza assim. E essa menina entrou numa crise, num conflito. E sabe o que aconteceu com ela? Desviou. E quando aquilo aconteceu, e eu não sabia por que tinha acontecido com ela, e de tanto um dia eu insisti, perguntei, ela me contou essa história. E eu conheço esse pessoal, conheço o líder, chamei ele. Falei: olha, deixa eu falar uma coisa. Eu acredito que vocês têm que mudar o nome do ministério de vocês. Não pode chamar Ministério Essência. Tem que chamar Ministério Aparência. Porque pela doutrina que vocês estão pregando, a aparência conta mais do que a essência. Aonde já se viu que o Espírito Santo vai deixar... Irmãos, eu acredito que o Espírito Santo batiza até católico. Se ele quiser pegar uma prostituta lá no... glória lá, no outro dia ela está aqui pregando. O Espírito Santo, irmão, ele não está condicionado. Ele está condicionado a um coração quebrantado. A Bíblia diz: um coração quebrantado, quem vai resistir? E nós vemos pessoas que acham que são super crentes. Porque eu oro, eu jejuo 3 vezes por semana, eu vou para o monte. Irmãos, deixa eu te falar uma verdade: quanto mais perto de Deus eu chego, mais pecador eu me sinto. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vejo o quanto eu sou miserável. E quando nós vamos para o capítulo 7 de Romanos, nós vemos o apóstolo Paulo. E é muito interessante, irmãos, que a gente consegue, lendo as cartas de Paulo, observar os níveis. Ele começa o ministério dele se sentindo superior aos outros. Ele começa o ministério dele dando seu currículo, mostrando quem ele era. E ele vai, mas de repente ele começa a andar com Jesus. Ele começa a mergulhar em Deus. Ele começa a ver a sua miséria. Ele começa a ver os seus pecados. Aí ele chega no ápice ele chega no topo espiritual que um obreiro pode chegar. E quando a gente chega no topo da nossa espiritualidade, um clamor sai da nossa boca: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O cara que começou se achando, quando ele chega nesse nível, o segredo para subir é descer. Irmão, sabe quando é que você sabe que você está subindo? É quando você está descendo.
O mundo olha e acha que você está descendo, mas o céu olha e vê você subindo, e vai subindo. Paulo chegou nesse ponto. Ele chega diante de Deus. Irmãos, eu acho muito interessante quando eu vejo pessoas dizendo, porque o meu nível, eu estou no nível. Que nível? Que nível? Sendo que o lugar mais alto é aos pés dele. Nós nunca estaremos em pé de igualdade com Jesus, irmão. E nós estamos vivendo um tempo, e nós temos conversado muito sobre essa questão desse caos, desse vírus. Irmãos, tem acontecido muitas coisas. Se nós analisarmos tudo que está acontecendo de um ponto de vista espiritual, nós vamos ver, sabe o que Deus fez? Deus parou nossas agendas. Foi isso que Deus fez. Sabe o que Deus fez, irmão? Deus rasgou nossos planejamentos. Quem aqui em janeiro não tinha feito uma prova? Esse ano eu vou para a praia, esse ano eu vou fazer, esse ano eu vou fazer aquilo, eu vou fazer uma viagem, esse ano eu vou fazer um curso, eu vou fazer um seminário. Fez. Deus disse para. Sabe o que Deus fez, irmão? Deus nos brecou, para a gente rever alguns conceitos, para a gente voltar para perto dEle, para a gente voltar para Ele, para a gente olhar para dentro de nós e ver quão miseráveis nós somos. Meus irmãos, olha o que um vírus fez com o mundo inteiro. Imagina, olha o tamanho, irmãos, do poder de Deus. E olha o quanto nós somos insignificantes, o quanto nós somos pequenos. Eu estava dizendo hoje a Israel, um grupo que estava conosco hoje no almoço, dizendo o seguinte, irmãos, e só não foi pior, o Brasil, irmãos, ele só não entrou num caos total, porque no começo desse ano aconteceu um evento chamado Descende, e o povo pôs a boca no pó, e pediu perdão pela idolatria do Brasil, pediu perdão pela corrupção do Brasil. Irmãos, as lágrimas que foram derramadas naqueles estádios, chegaram diante de Deus, porque o Senhor, Ele vela pela palavra dEle, e Ele disse assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, irmãos, aquele povo não sabia, mas eles estavam se colocando na brecha pela nossa nação, e o arrependimento de muitos, poupou a nossa nação de uma tragédia muito maior, muito maior. Eu estava meditando nisso, esses dias no carro, eu dirigindo, o Espírito Santo falou comigo, aí, não sei se foi o Felipe Gabriel, meu filho, que falou, pai, eu comentando algo, ele falou assim, essa é a palavra que o senhor vai pregar lá, né? Eu falei, irmão, se a gente entendesse a graça, a gente ia descobrir que andar na lei era muito mais fácil. Era muito mais fácil, muito mais simples, porque a lei diz o seguinte, se você for pego em adultério, você vai ser apedrejado, mas a graça diz que se você pensar em adulterar, você já pecou. A lei diz que se alguém te ferir, você pode ferir ele, olho por olho. A graça diz que você tem que perdoar 70 vezes 7, é muito difícil, irmão. É muito difícil. A lei, irmãos, olha que situação. Lei e graça. A lei te proíbe. Quando você entra no seu carro e você coloca o cinto de segurança, você não tem prazer em colocar cinto de segurança, mas você sabe que existe uma lei, e que se você não cumprir, você vai ser punido. Então a lei te obriga a colocar o cinto, amém? Agora a graça, irmãos, a graça não te proíbe, mas a graça te leva à renúncia. Aquilo que você deixa de fazer por proibição, você não está cumprindo mais do que a sua obrigação, mas aquilo que você deixa de fazer por renúncia, traz para você um peso de glória sobre a sua vida. Por isso que Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. Posso todas as coisas,
mas não vou me deixar levar por nenhuma delas. Tem muitas pessoas ainda que estão debaixo desse peso de lei, não fazendo por proibição. Mas Deus não quer que você deixe de fazer nada porque você é proibido. Deus quer que você tome a iniciativa de renunciar. Deus quer que você renuncie por Ele. Porque evangelho e graça fala de renúncia. Irmãos, quem foi alcançado pela graça, não tem dificuldade de renunciar. Quem foi alcançado por essa graça maravilhosa, não tem dificuldade. Porque o Espírito Santo nos auxilia nas nossas escolhas. Todas as escolhas que eu faço movido pela graça, o Espírito Santo me ajuda a sustentar as escolhas que eu faço. Eu me lembro que quando eu pisei na igreja a primeira vez, viciado em cocaína, viciado em bebida, que eu parei na porta da igreja, a graça já tinha me alcançado, na hora que a minha esposa disse para mim, só Jesus pode mudar a nossa vida. A graça me alcançou naquela hora. E o que a graça fez comigo? A graça falou para mim, pega a melhor roupa que você tem que eu estou te esperando. E eu me lembro que quando eu cheguei na porta da igreja, ela, vamos entrar, eu falei, espera um pouquinho, deixa eu fazer uma oração. Oração, eu nunca tinha orado na minha vida. Na porta da igreja, eu olhei para o céu e fiz essa oração. Deus, ou o Senhor me muda ou o Senhor me mata. Cansei. A graça te ajuda a sustentar. 26 anos se passaram. E o Senhor me sustenta. Através do Espírito Santo. Não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Ele. Não tem nada a ver com nós, não. É com Ele. É tudo dele, porque dele, por ele, para ele é que são todas as coisas. Irmãos, quando uma pessoa diz, eu tive um encontro com Jesus, aí você pergunta para ele, o que você viu? Ah, eu vi anjo voando, eu vi fumar. Não, então você não foi encontro com Jesus, não. Isso aí você está assistindo Star Wars. Por quê? Porque quando eu tenho um encontro com Jesus, de verdade, a primeira coisa que acontece comigo é me sentir sujo. Porque Ele é tão alvo, tão limpo, tão limpo. Já aconteceu de você pôr uma camisa branca e achar que ela está limpa e chega perto de alguém que está com a camisa mais branca do que a sua? Aí você vai, essa camisa está encardida. Aí você fica toda hora assim. Já aconteceu? Isso é Jesus, irmão. Você acha que você está bem, até você encontrar com Ele. Irmãos, o maior erro que nós podemos cometer é olhar para o céu a partir da terra. Não, nós precisamos olhar para a terra a partir do céu. Sabe, irmãos, a lei, ela te mostra seus fracassos. Foi isso que aconteceu com Adão. Já estou encerrando aqui. Foi isso que aconteceu com Adão. Adão escondeu, Deus chega, está lá Adão escondido. Aí Deus chama Adão e fala, Adão, cara, por que você está escondido? Adão diz assim, porque eu estava nu. E Deus vira para Adão e diz, e quando foi que eu te vi vestido? Sabe por que Adão teve essa reação? Porque antes de pecar, Adão olhava para Eva e para si mesmo a partir de Deus. Depois que ele pecou, ele começou a olhar para Deus a partir dele. E quando você olha para Deus a partir de você, você não vê solução. Agora, qualquer circunstância que você olhar a partir de Deus, você vai ver que tem uma saída. Não existe uma vida que Deus não possa transformar. Não existe um pecador que Deus não seja capaz de restaurar. Tudo que nós olharmos, e a graça nos faz olhar para as coisas a partir de Deus. A partir do céu. Que nessa noite, o céu te direcione. O céu te mostre. Que nessa noite o céu te revele. Porque tudo aquilo que nós olharmos a partir do céu, nós vamos ter esperança. Nós vamos ter ânimo.
nós vamos ter vontade. Quando eu olho para a Bíblia e vejo pessoas que se aproximaram de Deus, como Isaías. Irmãos, quando Isaías se aproxima de Deus no capítulo 6, no capítulo 5, ele passa o capítulo todo dizendo: ai do fulano, ai do ciclano. Quando ele se aproxima de Deus no capítulo 6, ele diz: ai de mim, sou homem de lábios impuros. Ele reconhece quem ele é. Abraão, irmãos, ele amigo de Deus, e ele declara: perto do Senhor eu sou pó e cinza. Pó e cinza. A Bíblia diz que Daniel, quando ele orava, e a glória de Deus desceu, irmãos, Daniel diz assim: então acabaram-se as forças das minhas pernas e eu desmaiei. Agora eu vejo pessoas dizendo assim: porque eu abracei, eu dancei com Jesus, eu beijei no rosto dele, eu não sei o que acontece. Aí eu falo assim: mas tá, então tem errado, senhor. Que nós possamos olhar para nós a partir dele, porque se nós olharmos para nós a partir dele, nós iremos nos ver como ele nos vê. E o importante não é como as pessoas estão te vendo, mas é como Deus está vendo você. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos. Te louvamos, Senhor, pelas maravilhas do Senhor. Senhor, a tua palavra diz que o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ah, Senhor, se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se de fato nós somos participantes do seu sofrimento. Senhor, nós entendemos os teus sinais. Nós entendemos, Deus, que não é tempo mais de brincar de cultinho, brincar de igreja. O Senhor está esperando, o Senhor está convocando o teu povo. Senhor, que a tua graça maravilhosa, Senhor, não uma graça que nos libera para pecar, não uma graça que tira a nossa responsabilidade, mas uma graça que nos muda, que nos transforma, uma graça que muda a nossa essência, uma graça que nos regenera. Senhor, que esta graça possa alcançar cada um de nós. Aonde chegar, Senhor, essa palavra, aonde chegar essa live, que esta graça chegue junto, trazendo de volta, Senhor, a essência, trazendo de volta, Senhor, a vida no Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Senhor, que o excesso de espiritualidade, de religiosidade, não venha, Senhor, matar a nossa humanidade. Senhor, que no nome de Jesus, nós possamos ter equilíbrio, Senhor, que no nome do Senhor Jesus, nós possamos ter entendimento acerca do reino do Senhor. Senhor, nos ajuda, Pai. Deus, abençoa cada pessoa que está nos vendo. Abençoa, Senhor, cada família. Restaura vidas, traz de volta aquele que está perdido. Esta noite, abençoa esses ministérios que se uniram para te adorar. Que a tua graça, Senhor, encha todo esse ambiente. E que a tua graça, Senhor, apenas ela nos baste. Assim eu te agradeço, Deus, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe. Vamos lá, Ministério Refúgio, adorar ao Senhor. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor.